vamos que vamos aqui. Vamos iniciar. Olha só. As características gerais dos estados nacionais modernos. Galera, é o seguinte. Esse tipo de conteúdo, ele é muito específico. Tem muita coisa aí. Mas a gente vai tratar aqui os principais aspectos do que é cobrado na SpaceX. Em outros vestibulares, conteudista também. Até mesmo na sua escola. Se você ainda não terminou o ensino médio, se você está no segundo ano, por exemplo, tá? Tem muita coisa aqui que cai nas questões de provas da sua escola. Mas vamos que vamos aqui, vamos trabalhar. Vamos lá, ó. Presta atenção aqui na nossa tela. A formação dos estados nacionais e o absolutismo, características gerais. Bom, só fazendo uma contextualização, mas bem breve, porque isso nós já vimos na aula de número 3, é sobre o processo de formação. Ele desencadeia no século XIV, e o século XIV também conhecido como o século da crise. Enfraquecimento da estrutura dos senhores feudais, o enfraquecimento também do poder universal da igreja, a peste negra, as revoltas camponesas, e também nós temos, paralelo a tudo isso, o fortalecimento de uma classe social emergente, que é a burguesia. Perfeito? O centro de convergência comercial da Europa, nesse momento, é o Mar Mediterrâneo. O comércio entre europeus ocidentais e Constantinopla e outros territórios no Oriente, tá? Esse comércio está aberto, isso desenvolveu bastante o comércio no Ocidente, perfeito? Nós temos também as rotas comerciais terrestres, o comércio das cidades hanseáticas, as corporações de ofício ali, tá? Ainda forte, ainda presentes, ok? Então, nós temos essas transformações sociais, econômicas, religiosas também, né? Ou seja, o enfraquecimento do catolicismo, tá? Os muçulmanos circulando por ali também no mar Mediterrâneo. Então, um intercâmbio cultural e comercial muito intenso na Europa. Perfeito? Bom, nós vimos também na aula anterior, pessoal, só para contextualizar de novo, que é sobre as guerras que promoveram a formação dessas monarquias nacionais. Então, tudo isso está acontecendo aqui na nossa aula do século XIV, século XV e XVI. Então, nessa tela, nós vamos fazer aqui as características gerais de um Estado Nacional moderno. Então, observe aqui, ó, no processo de formação dos Estados Nacionais modernos, algumas características são importantes para a compreensão desse processo. Entre elas, os Estados Nacionais modernos, por quê? Porque, por exemplo, lá na Alta Idade Média, nós formamos, por exemplo, o Império Carolíngio, né? O Império dos Francos, ok? O mais famoso de todos foi o Império Carolíngio. Porém, esse império, a sua centralização política, ela se enfraqueceu, ela se fragmentou ali na Idade Média. Então, nós temos ali como regra, né, na Idade Média, uma política descentralizada, o fortalecimento dos senhores feudais. Já agora, na Idade Moderna, iniciada em 1453, né, o marco aí, o início da Idade Moderna, com a invasão turco-otomana em Constantinopla, nós temos aí o início da Idade Moderna. E o que é o moderno? É o novo. Então, se na Idade Média predominou a descentralização política, na Idade Moderna vai haver o quê? O processo de formação e consolidação dos Estados nacionais modernos. Perfeito? Então, nós temos aqui as principais características de um Estado nacional, nesse caso, moderno. Então, vamos lá. Centralização do poder, o rei detinha soberania, ou seja, o poder sobre todo o território definido. Povo com idioma, o povo com idioma comum. Então, isso aqui é bem fácil da gente entender. Com a delimitação do território português, vai ser instituído e oficializado o idioma português. Na Espanha, a mesma coisa, na França também e na Inglaterra. Burocracia, formação de uma burocracia estatal. E lá em cima, né, não
querendo pular aqui, mas vamos voltar para o segundo item. Olha só, o Exército Nacional. Então, muitos cavaleiros medievais, muitos nobres cavaleiros, aqueles que nasceram para guerrear, eles receberão comandos de um exército nacional e permanente. Então, aqueles nobres que eles apoiaram a centralização política do poder, certo? Eles foram privilegiados, como o comando de exércitos nacionais permanentes, seja o exército terrestre, o exército propriamente dito, e a marinha, tá? A marinha de guerra, ok? A formação de uma burocracia, então a nobreza letrada, o clero letrado, né? O clero letrado, sempre o clero ali, né? Junto da burocracia estatal, o clero sempre junto dos senhores feudais ali, então o clero também se aproxima desses reis. E o clero, claro, vai, né, com o seu poder intelectual, ele ajuda a elaborar uma burocracia, uma organização para o desenvolvimento daquele Estado. Então, nós temos aqui um corpo de funcionários públicos para auxiliar o rei na administração do Estado, certo? Muitos braços direitos de reis europeus eram membros do clero, como no caso da Inglaterra, o Henrique VIII, tá? No caso português também, tá? E até mesmo na França, né? Com o rei Luís XIII, eles tinham ali os seus mentores, os seus principais auxiliares, membros da Igreja Católica. Vamos lá. Sistemas legais unificados. Olha só o que a centralização política ela promoveu. Sistemas legais unificados. O rei controlava as leis. Agora, as leis serão impostas pelo Estado, tá? Pelo Estado, ou seja, o rei, com o seu corpo de auxiliares. Tá? O auxiliar da justiça, o auxiliar das finanças. Tá? Apesar da gente usar o termo Estado Nacional e absolutismo, havia ali a divisão de funções, de tarefas, claro, né, subordinadas às decisões do rei. Perfeito? Aí nós temos a justiça, os impostos, além de unificar o sistema de pesos e medidas e a formação de um sistema monetário único. Isso favoreceu e muito a burguesia, tá? Isso favorece bastante a burguesia. Perfeito? Manutenção de privilégios do clero e da nobreza. Olha só o que nós temos aqui como importante para caramba. Nós temos aí nessa situação, pessoal, o clero apoiou a centralização política, a nobreza também. Então é mais ou menos assim, o rei, vossa excelência, vossa majestade, na verdade, vossa majestade, nós estamos lhe entregando amplos poderes, nós estamos abrindo mão de muita coisa, mas garanta os nossos privilégios. Garanta o quê? O princípio da desigualdade jurídica. Princípio da desigualdade jurídica. Ou seja, o primeiro estado, o clero, segundo estado, a nobreza, continuarão não pagando impostos. Perfeito? Bom, então, isso aqui tudo é de maneira geral. Claro que você sabe que no processo de formação, tá, as características políticas e sociais, elas têm as suas particularidades, as suas peculiaridades. Tá? Então, nesse processo que a gente está vendo aqui, são os aspectos gerais. Claro que a gente tem que tomar cuidado que cada Estado nacional tinha suas particularidades políticas, econômicas e sociais. Por exemplo, a Inglaterra. Na Inglaterra, desde 1215, havia ali uma instituição política que conseguia, em alguns aspectos, limitar algumas decisões do rei, principalmente no que dizia respeito aos impostos, tá certo? Então, estamos falando aí da Inglaterra. Aliança com a burguesia. Para a burguesia, nesse tempo, do século XIV, XV, XVI, era interessante a centralização do poder nas mãos de uma pessoa. Isso para a burguesia era interessante. Tá? O rei, com seu exército nacional e permanente, ele vai conter as revoltas urbanas, as revoltas dos jornaleiros, por exemplo. E também o rei, como já nós observamos aqui em cima, ele sistematizou o sistema monetário
no seu estado. Ele unifica, ele padroniza, ou seja, uma única moeda vai valer em todo o território, ok? Além da padronização do sistema de pesos e medidas e da segurança das estradas por onde passavam as caravanas comerciais dessa burguesia. O enfraquecimento do poder do clero e da nobreza, sendo esta última deslocada para funções diplomáticas e burocráticas, como nós já falamos anteriormente. Tá? O século XIV enfraqueceu essas duas sociedades, essas duas classes, porém, elas garantiram a manutenção de seus privilégios. Por exemplo, terra só se adquiria através de doação ou herança. Perfeito? Aqui nesse bloco, tudo certinho? Então vamos passar para o próximo. Olha só, a aliança rei-burguesia, relações clero-nobreza, relações rei, clero e nobreza. Vamos aumentar a tela aqui. Vamos lá. Em sua empreitada para a centralização, o poder do rei necessitou contar com o auxílio financeiro da burguesia, com o intuito de organizar o exército e a burocracia. Para conseguir isso, concedeu facilidades comerciais, como monopólio comercial e colonial, unificação de impostos, moedas, pesos e medidas, melhorias de estradas e da segurança, como nós observamos antes. As relações do rei com o clero e nobreza, necessidade de conseguir apoio político e ideológico do clero e da nobreza, fez com que o rei mantivesse e concedesse os seguintes privilégios: isenção fiscal, clero e nobreza não pagavam impostos, altos cargos políticos e militares, pensões reais. É válido ressaltar que para o clero e a nobreza, a construção do poder central era uma forma de conter e impedir as revoltas camponesas e urbanas, que em muitos casos ameaçavam diretamente não só o poder desses estamentos sociais, mas também a existência de muitos membros desses setores, certo? Então aqui, nós temos no gráfico o exército e a burocracia subordinada ao rei, tá? A burguesia, apoio financeiro ao rei. Então, o que a burguesia ganhava? Monopólio colonial, impostos, moedas únicos, estradas e segurança. Tá? O apoio do rei, a nobreza fica com o exército, a burocracia com a igreja e parte da nobreza também. Tá beleza? Do que se trata esse monopólio colonial? Ou seja, um grupo de burguês, ou apenas um burguês, detinha ali o privilégio de comercializar com a colônia. Ou seja, os colonos vendiam matérias-primas para uma companhia de comércio, tá? E a companhia de comércio ela vendia manufaturados para a colônia. Então, nós temos aí uma prática mercantilista, que é o exclusivismo comercial ou colonial, também antigamente chamado de pacto colonial. Perfeito? Então, grupos de burgueses tinham ali o privilégio de comercializar com a colônia para a sociedade dos tempos modernos, como eu falei anteriormente. Tá? No aspecto econômico, no aspecto social, o que mudou na Idade Moderna em relação à Idade Média? Então, observem aqui a tela. Olha só, a sociedade formada a partir da ascensão dos Estados nacionais era uma adaptação, uma transformação do medievo, da sociedade medieval, em que mantinha a existência de estamentos, porém se introduzia a figura do poder real acima dos primeiros estados, ou seja, do clero e da nobreza, e substituía gradualmente a figura do servo no último estamento da burguesia e do povo, este caracterizado por meio do camponês e do trabalhador urbano assalariado. Então, o que muda aí, nós temos aí uma mudança, né, mas com todo cuidado. Essa mudança já vinha acontecendo na Baixa Idade Média, que é o trabalhador assalariado. Ele vai ficar mais intenso, né? Essa atividade vai ficar mais intensa na Idade Moderna. Então, nós temos aqui a sociedade estamental da Idade Moderna. Você tem o rei, tá? Você tem aqui o clero, tá? E a nobreza do outro lado, perfeito? Então, nós temos o clero dividido em alto e baixo clero, né? Eles colocaram aqui o alto, o médio e o baixo clero, e a nobreza em alta, média e baixa
nobreza. Bom, os ricos comerciantes, veja que eles estão na base. Tá? Seria aqui ó, o terceiro estamento, ok? O da nobreza seria o segundo e do clero o primeiro, tá bom? Então, terceiro estamento. Então, olha só, a burguesia ela está no terceiro estamento. É que nessa sociedade estamental, nesse gráfico, ele subdividiu o terceiro estado, ok? E aqui o segundo, no que seria o segundo, mas é o segundo e o primeiro estado, eles colocaram no mesmo, né? Ou seja, na área intermediária da pirâmide. Mas nós temos aqui à esquerda o clero, que é o primeiro estado, e a nobreza, o segundo estado. O rei orbitava acima disso tudo, certo? Acima disso tudo aqui. Perfeito? Então, vamos lá. Burguesia e trabalhadores, olha só, eles estão na base da pirâmide social. Ricos, níveis modestos e os pobres, os camponeses, os trabalhadores urbanos. Tranquilidade? Então, vamos aqui. O Estado Nacional Português. O processo de formação do Estado Nacional Português. Galera, é o seguinte, nós não temos muitas questões na SpaceX sobre o processo de formação de cada Estado Nacional. Tá? Isso aqui é um assunto, é um conteúdo muito específico mesmo. Tá? Raros vestibulares perguntarem coisas específicas. Então, o que nós vamos destacar aqui nesse item, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui para você se ligar nesse processo de formação da monarquia portuguesa, espanhola, francesa, inglesa e holandesa. Mas a gente vai destacando ali algumas situações relevantes para esse concurso, tranquilo? Então, vamos que vamos aqui. Olha só. Então, no processo de formação de Portugal, nós temos aqui o condado portucalense. Então, olha só, condado portucalense, que ele aparece aqui, ó. Olha o mapa, século XI, a Guerra de Reconquista, ou Cruzada Ocidental, como nós já vimos aqui anteriormente. Então, essa áreazinha aqui que eu coloquei ó, no mapa, ó, Portugal, tá? Só observa aqui, Portugal era o famoso condado portucalense. Aqui, ó, 1093, concedido a Henrique de Borgonha. Então, nobre francês, esse nobre francês Henrique de Borgonha recebeu aí do rei Afonso VI de Leão, o Reino de Leão. Olha o Reino de Leão aqui em cima, no mapa do século XI e século XII. Então, pela ajuda na luta contra os mouros e pelo casamento de uma de suas filhas. Então, olha, o suzerano Leão cedeu ao seu vassalo Henrique de Borgonha o condado portucalense. Esse condado se desenvolveu a partir e permitiu que em 1139, século XII, Dom Afonso Henriques, ou seja, o filho de Henrique, certo? Ele proclamou a independência de Portugal, tornando-se rei Afonso I, separando-se assim Portugal do Reino de Leão. Então, nós temos aí a formação da monarquia portuguesa. E a primeira dinastia portuguesa foi a dinastia de Borgonha. Tá? Dinastia de Borgonha, a primeira dinastia. A independência e o desenvolvimento econômico originado do comércio que Portugal fazia com as cidades italianas e o Mar do Norte, em virtude de ter se tornado entreposto comercial, permitiram que a burguesia crescesse, ganhando importância e sendo fundamental junto com a raia miúda. Já falamos aqui, a raia miúda, a população pobre portuguesa. Então, no apoio a Dom João Mestre de Avis, na luta pelo poder durante a Revolução de Avis. Então, olha só, galera, é o seguinte, essa dinastia de Borgonha, ela governou Portugal de 1139 até 1383, ok? Dinastia de Borgonha. Então, vamos lá, por parte. Primeiro, só recapitulando o que a gente já viu em aula anterior. Os italianos, ó, eles monopolizavam o comércio no Mediterrâneo. Observe o mapa aqui, o mapa do século XV. Então, os italianos, eles
tinham Portugal como entreposto comercial. E os italianos, eles levavam a sua mercadoria até a região de Flandres, lá no norte da França, ok? Então, quando os mercadores italianos com seus navios paravam em Portugal, Lisboa, por exemplo, então os portugueses eles foram adquirindo experiência marítima com os italianos. Mas havia também, né, a questão da experiência marítima dos portugueses com os muçulmanos, que já estavam aí há bastante tempo. Os muçulmanos já tinham essa experiência também. Então, é um acúmulo de culturas, de ciências, né, europeias e islâmicas que vão ajudar a burguesia e o Estado português a se lançarem ao mar. Então, observem que até mesmo antes do século XV, Portugal já era um entreposto comercial. Então, você tem uma burguesia mercantil muito forte. E aí, o que isso tem a ver, professor? Tem a ver que o último rei de Borgonha morreu em 1383. Então, havia a pretensão de parte da nobreza portuguesa em unificar os reinos à Espanha. Então, isso provocou a indignação de parte da nobreza portuguesa, principalmente da burguesia e da arraia miúda, ou seja, os trabalhadores portugueses. Então, eles encontraram a figura aqui, ó, do mestre de Avis para liderá-los numa revolução contra essa pretensão de Portugal unificar-se com Espanha. Então, nós temos a Revolução de Avis. Então, através da Revolução de Avis, vou botar só aqui, ó, o RA, ó, Revolução de Avis, que terminou em 1385, tá? Aqui, ó, 1383, 1385. Os portugueses, liderados pelo Dom João, né, o meio-irmão, o irmão bastardo do rei morto, Fernando, né, de Borgonha, que morreu, esse irmão bastardo aqui, o Dom João de Avis, liderou os portugueses e conseguiu a independência, a manutenção da independência de Portugal. Então, vamos ter, ó, a formação de uma nova dinastia para Portugal, que foi de 1385 até 1580. Essa daqui é a dinastia de Avis. Inclusive, é a dinastia de Avis a responsável pela expansão marítima portuguesa, pelo descobrimento do Brasil, pela exploração da África e com a chegada dos portugueses às Índias Orientais, às terras das especiarias. Bom, o Estado Nacional Espanhol também tem a ver com a Guerra de Reconquista. Então, nós temos, ó, as origens do Estado Nacional Espanhol se remetem ao século XI, no surgimento de 4 reinos cristãos, Aragão, Castela, Navarra e Leão, oriundos do reino cristão das Astúrias, criado a partir da ocupação moura na Península Ibérica. Então, vamos ter ali a Cruzada Ocidental ou Guerra de Reconquista. O processo de centralização na Espanha está diretamente ligado à Guerra de Reconquista contra os mouros, os muçulmanos do norte da África que ocuparam a Península Ibérica lá no século VIII. E pela união de reinos, inicialmente de Leão, Castela, Navarra, Aragão e, posteriormente, de Castela com Aragão, após o casamento dos reis católicos. É assim que eles ficaram conhecidos. Fernando e Isabel casaram, formando aí, dando a formação e a consolidação do reino espanhol. Então, a consolidação só veio a concluir, né, ou seja, ela só veio em 1492, com a Guerra de Reconquista, ou seja, os espanhóis expulsaram de Granada os mouros, os muçulmanos, favorecendo aí a consolidação da monarquia espanhola. E também nós temos um outro marco, é que em 1492, outubro, mais precisamente, o Cristóvão Colombo, a serviço da Espanha, chegou ao Novo Mundo, ou seja, à América. Perfeito? E também nós vamos ter aí o mercantilismo espanhol, tá? Que vai ser baseado no metalismo, ok? No metalismo, o mercantilismo espanhol. Então, Portugal com seu pacto colonial, a Espanha com seu metalismo, eles desenvolvem aí o capitalismo comercial, ok? Desenvolve o que a gente chama também de mercantilismo.
cuja máxima era a intervenção do Estado na economia, tá? Era um atributo dos Estados nacionais modernos do século XVI ao XVIII, e o objetivo principal dos reinos europeus era o quê? Era manter uma balança comercial favorável em superávit, tá? E correr quilômetros do déficit econômico. Tranquilo? Professor, é regra dizer que somente Portugal usou o pacto colonial e a Espanha usou o metalismo? Não, galera, não é regra, tá? Os estados europeus, eu citei 2 até agora, mas os estados europeus, eles poderiam usar qualquer prática mercantilista. O pacto, o metalismo, o industrialismo, o comercialismo, é que uns usaram mais uma prática do que outros, beleza? Então, por exemplo, Portugal usou o metalismo também, né? Quando, professor? Ora, gente, no ciclo da mineração, tá? No ciclo da mineração. Inclusive, a aula de História do Brasil, do ciclo da mineração, você encontra aqui também no canal, tá beleza? Então, vamos lá. O Estado Nacional Francês. Não se assuste com esse troço aqui. Eu vou bisurar aqui o que serve para ti. Embora que o aspecto mais e mais importante dessa monarquia francesa, nós já falamos lá atrás, tá? Com a divisão, né, com o cisma do Ocidente, né, ou seja, uma ruptura momentânea ali da Igreja Católica Ocidental. Nós vamos ter ali, né, o papado de Roma e o papado de Avignon. Então, isso aí a gente já estudou lá na Idade Média, perfeito? Aqui a gente só vai destrinchar aqui de forma bem rápida essa monarquia francesa. Então, vamos aqui, ó. Tem sua origem na fragmentação do Império Carolíngio, após o reinado de Luís o Piedoso, em que seus filhos lutaram pelo poder e dividiram o império em 3 partes, por meio do Tratado de Verdun. Tá? Então, Tratado de Verdun, que acabou dando origem à França Ocidental, governada por Carlos o Calvo, o último da dinastia Carolíngia. Então, vamos destacar aqui esse PDF aqui que eu já estou entregando para vocês também aqui no canal, tá? PDF, o link está aí na descrição. Você baixa esse PDF. Dando continuidade à dinastia carolíngia, nesse território até 987, quando inicia a dinastia Capetinge. Olha só, Hugo Capeto, conde de Paris, foi importantíssima no processo de centralização do poder francês, principalmente com Filipe Augusto, Luís IX e Felipe IV. Felipe Augusto, ou Felipe II, buscou centralizar o poder com a criação de bailios e senescais, uma primeira burocracia francesa responsável por fiscalizar e receber tributos. Além disso, Felipe II foi responsável por tornar obrigatório o juramento de lealdade, fidelidade nas cerimônias de homenagem ao suzerano, né, do suzerano, obrigando, assim, os subvassalos a lhe deverem lealdade também. Olha só que bacana. Então, aquela máxima da Europa lá, ó, o homem do meu homem também é meu homem. Agora, todos os homens, né, serão dele, do Filipe. Ok? Então, é assim que a banda tocou. Vamos lá. Luís IX manteve as medidas tomadas por Filipe II e também estendeu os territórios franceses conquistados posteriormente. Já o Felipe IV foi responsável por submeter a Igreja ao poder francês, quando enfrentou Bonifácio VIII, cobrando impostos da Igreja e por determinar a transferência do papado para Avignon durante o pontificado de Clemente V. Com a morte de Carlos IV, inicia-se a dinastia Valois, 1328 a 1589. O rei Filipe VI assumiu o poder, contrariando interesses de Eduardo III da Inglaterra, que exigia o trono francês, gerando a Guerra dos 100 Anos. Tá? Ao final desse importante conflito, França praticamente consolida a sua centralização. Ou seja, se cai na prova qual guerra que consolidou a formação, o que consolida a monarquia francesa, tu já sabe aí, Guerra dos 100 Anos, tá? Então, veja que aquela aula de número 3, ela vai ser, né, complementada por essa aula aqui, desse processo de formação da monarquia francesa. Bom,
A Concordata de Bolonha, 1517, veja, já o século XVI. Acordo entre o Francisco I e o Papa Leão X, afirmando o poder do rei sobre os cargos eclesiásticos, consolidando o processo já iniciado por Felipe IV. Então, isso aqui é uma clara demonstração da subordinação da Igreja em relação ao Estado francês. Vamos que vamos? Vamos lá. Agora, o Estado inglês. O Estado inglês. Vamos lá. A origem do Estado inglês está relacionada diretamente ao fim da heptarquia bárbara, que governava o território até 1066, quando Guilherme I, o Conquistador, derrubou Haroldo II e assumiu o governo local. Guilherme, então vassalo do rei francês, assume o controle da Inglaterra, iniciando o processo de disputa com o governo de Paris, que levou vários conflitos entre eles. Com Guilherme teve início a dinastia normanda, que dividiu o território em vários condados, porém sem entregar total autonomia aos senhores feudais. Essa dinastia governou a Inglaterra até 1154, quando assumiu o poder Henrique II, conde de Anjou, que inicia a dinastia Plantageneta, considerada uma das mais importantes. Os Plantagenetas, ou angevinos, foram fundamentais no processo de formação da monarquia inglesa e de sua centralização. Nessa dinastia destaca-se o governo de Henrique II, Ricardo Coração de Leão, o Ricardo I e João Sem Terra. Esse João Sem Terra foi aquele que foi obrigado a assinar a Magna Carta, dando início aí à formação do parlamento inglês, que tinha o nome, né, inicialmente de Grande Conselho, ok? Bom, e foi instituída ali também, né, uma monarquia bicamaral. Nós vamos falar mais sobre a monarquia inglesa quando estudarmos as revoluções inglesas aqui no canal História para Vencer. Durante o reinado de Henrique II se criou o Common Law, a lei comum de todo o território inglês, possibilitando uma maior expansão do poder real, principalmente pelo fato dessas leis serem fiscalizadas pelos juízes nomeados pelo rei. O governo de Ricardo I, se caracteriza por altos gastos e constantes aumentos de impostos, muitos deles utilizados para a realização da Terceira Cruzada, a Cruzada dos Reis. Nos 10 anos que governou a Inglaterra, o tempo somado no cargo em território inglês não ultrapassou 3 anos. Bom, com a morte de Ricardo I, ascende ao trono seu irmão João Sem Terra, que manteve uma política de altos gastos e constantes conflitos, como os que levaram praticamente a perder todo o território da coroa inglesa em território francês. Essa postura leva a nobreza e o clero a impor um documento chamado de Magna Carta. Então está aqui o importante pra caramba, chegou, importante pra caramba, tá? No qual era criado o Grande Conselho, que seria responsável pela aprovação ou não do aumento de impostos. A consolidação da formação do Estado Nacional Inglês ocorre com a derrota inglesa na Guerra dos 100 Anos, que enfraquece o governo inglês, levando o país a entrar em um novo conflito, agora com a Guerra das Duas Rosas. Conflito entre as famílias nobres e York, representado da nobreza aburguesada, e a Lancaster, a nobreza tradicional, pelo trono inglês. Olha só a nobreza aburguesada. Vejo que o aspecto de formação da monarquia inglesa ele é completamente diferente da de outras monarquias, devido ao quê? Uma limitação, através da Magna Carta, do poder do rei e uma nobreza com mentalidade burguesa, né? Ou seja, uma nobreza que criava ovelha, que produzia lã, né, através dos pelos da ovelha, para vender nos centros urbanos essa lã, consequentemente a manufaturação de tecidos. Vamos que vamos. Após dizimar grande parte da nobreza, ambas enfraquecidas na disputa, permitiram a ascensão da dinastia Tudor ao poder com Henrique VII, nobre de origem Lancaster, casado com uma York. Então nós temos aí o Tudor, tá? Casou com uma York, formou-se aí a dinastia Tudor. O poder marca o início de um período de maior enfraquecimento e o controle do parlamento pelos reis ingleses.
terminado somente com a Revolução Puritana no século XVII. Então, importante aqui também, tá? A ascensão dos Tudor ao poder marca o início de um período de maior enfraquecimento e controle do parlamento pelos reis. Então, você tem aí o absolutismo da dinastia Tudor. Mas essa hegemonia da monarquia acaba em 1642, quando temos o início da Revolução Puritana, que foi até 1649, quando Oliver Cromwell instituiu a República de Commonwealth, certo? A República dos Comuns. Bom, e o Estado Nacional Holandês não adotou o modelo clássico de governo característico dos estados da Idade Moderna. Os Países Baixos atuais, Holanda e Bélgica, estavam sob controle espanhol no século XVI. A Guerra dos 80 Anos, está aqui, 1568, 1648. A porção norte Holanda converteu-se ao calvinismo e entrou em choque com o rei católico dos Habsburgos, Filipe II, diante do aumento de impostos. Após inúmeras batalhas, ocorreu a independência das Províncias Unidas em 1581. Isso aqui vai dar uma repercussão tremenda, tá? Com a história portuguesa. Beleza? Já já a gente fala sobre isso. Popularmente conhecida como Holanda. Em 1648, a guerra terminou com o Tratado de Münster, que fez parte da Paz de Westfália, que também deu fim à Guerra dos 30 Anos. Alguns autores chegam até mesmo a afirmar que esse processo de independência holandesa constitui uma revolução burguesa. Nesse processo de formação, a Holanda adotou o modelo republicano, uma exceção dos estados modernos. Então, por que a gente destaca aqui, mesmo de maneira rápida, lendo bastante essas informações? Porque esses reinos, de forma direta ou indireta, eles têm a ver com a história do Brasil, certo? A Holanda, por exemplo, a Holanda antes da sua independência, em 1568, tá? A Holanda ela tinha a autorização da coroa portuguesa, da dinastia de Avis, a comercializar com o Nordeste açucareiro. Então, companhias de comércio holandesas, tá? Companhias de comércio. Estou falando de nada aqui, não. Não vai falar logo aí, professor, é a Companhia das Índias Ocidentais? Ainda não, estamos no século XVI. Então, a Holanda, ela tinha essa autorização. A Holanda financiou a construção de engenhos no Brasil, certo? Então, ela tinha essa autorização de fazer o carregamento do açúcar do Brasil, Nordeste, para a Europa, e lá em Amsterdã, esse açúcar, que era transportado em forma de barra, como se fosse rapadura, ele era refinado, né, branqueado ali, e repassado para o mercado europeu. Então, a dinastia dos Habsburgos, a do Filipe, por exemplo, ela tinha o controle sobre aquela região dos Países Baixos, e ela também tinha o controle da Europa Central, boa parte da Europa Central ali, dos territórios austríacos. E a dinastia dos Habsburgos era extremamente católica, apoiava muito o Papa de Roma. Então, com a ascensão, né, do calvinismo ali nos Países Baixos, a dinastia dos Habsburgos, ou seja, os Filipes, eles aumentam os impostos na Holanda, ou seja, era para prejudicar ali os calvinistas, ok? Então, na região de Antuérpia, né, na Holanda, né, ali na região dos Países Baixos, era dali que saíam os recursos dos Países Baixos para a Espanha, dos Habsburgos. Então, os holandeses, a burguesia holandesa, transferiu esse centro econômico de Antuérpia para Amsterdã, ou seja, afastou da Espanha. Então, isso aí seria a causa para o início da guerra da Espanha dos Habsburgos contra os holandeses, perfeito? Liderando ali as províncias dos Países Baixos. E os holandeses tiveram apoio, né, de certa forma, tiveram apoio ali da França Católica, perfeito? Bom, então, essa questão da guerra de independência da Holanda, ela repercute na história do Brasil também pelo seguinte: lá em 1570,
1508, um rei de Portugal, tá? O Dom Sebastião foi para a Batalha de Alcácer-Quibir, no Marrocos, e morreu. Então teve uma crise de sucessão, assumiu o tio dele, o cardeal Dom Henrique, em 1578, mas o cardeal morreu em 1580, provocando mais uma crise. Então, a dinastia dos Habsburgos, o Filipe II da Espanha, ele tinha um grau de parentesco com o antigo rei morto, o Dom Sebastião. Então, ele reivindicou o trono português em 1580. E ele invadiu Portugal, e o Filipe, ele subornou a nobreza portuguesa, se tornou rei de Portugal, dando início à União Ibérica, de 1580 a 1640. Então, esse é o período em que a coroa portuguesa ficou sendo governada por um rei espanhol. Então, olha só, em 1581 e tal, o rei de Portugal, Filipe I, que era espanhol, ele proibiu o comércio da Holanda para com as colônias portuguesas. E a principal atividade comercial dos holandeses na América Portuguesa era com o Nordeste açucareiro. Perfeito? Então, ele prejudicou bastante a economia holandesa, proibindo esse comércio. E claro que os holandeses, como tinham muito dinheiro investido no Nordeste açucareiro, eles se prepararam e lá no século XVII invadiram o Nordeste brasileiro e as colônias portuguesas também na África. Perfeito? Então, tá aí esse bagulho completamente louco aí da história europeia. Tá certo? Bom, galera, aqui nós temos a nossa primeira questão. Vamos lá terminar esse bloco aqui, ó. O absolutismo desenvolveu-se no Ocidente europeu durante a Idade Moderna, nos séculos XV ao XVIII, favorecido principalmente pelos, na letra A, falta de freio nas concepções morais e nos costumes da época. O absolutismo desenvolveu-se no Ocidente Europeu durante a Idade Moderna, século XV ao XVIII, favorecido principalmente, que favoreceu a centralização política, falta de freio nas concepções morais e nos costumes da época. B. Fortalecimento da Igreja Católica pelos lucros auferidos pelas vitórias dos cruzados. C. Formação dos Estados Nacionais e a transferência do eixo econômico do Oceano Atlântico para o Mar Mediterrâneo. Isso aqui a gente vai ver melhor na expansão marítima, mas só adiantando, na aula de expansão marítima, mas só adiantando que a expansão marítima, que Portugal foi o primeiro estado a se consolidar, Portugal foi o primeiro a fazer sua expansão marítima. E qual foi a consequência da expansão marítima portuguesa e, em seguida, da expansão marítima espanhola? A consequência foi a mudança do centro de convergência comercial. A mudança do centro de convergência comercial europeia acontece com a expansão marítima. Ou seja, o centro de convergência era o Mediterrâneo e a expansão marítima transferiu para o Oceano Atlântico. Beleza? Então, é o inverso daqui da letra C. Tá? Então, a expansão marítima, consequentemente, né, os estados nacionais modernos, eu já falei isso na aula de número 3, mas eu vou repetir. É o seguinte, sem centralização política não haveria expansão marítima. Então, com a centralização política desenvolve-se a expansão marítima, o centro de convergência da Europa, Mediterrâneo, foi transferida para o Oceano Atlântico. Mas, professor, por que só a expansão marítima provocou isso? Não. A invasão turco-otomana em Constantinopla, que fechou, né, por um período ali, o comércio da Europa Ocidental com aquela cidade, Constantinopla. Perfeito? Pegou o bizu? Então vamos embora. Na letra D, riquezas obtidas pelos reis europeus na América, África e Ásia, e a reforma protestante e a transferência do eixo econômico do Oceano Atlântico para o Mediterrâneo. Então, a reforma protestante e a transferência do eixo econômico não favoreceu aí, né, o absolutismo. O absolutismo desenvolveu-se no Ocidente durante a Idade Moderna, favorecido principalmente pelas alternativas aqui
foi favorecido principalmente pelas riquezas obtidas pelos reis europeus na América, África e Ásia. 2. Olha essa questão da Unicamp. Bom, segundo os historiadores, pela primeira vez, uma potência europeia desenvolveu um projeto planetário que abrangia 4 continentes a fim de assentar as pretensões universais da monarquia. Para isso, os juristas espanhóis invocaram a noção de expansão geográfica sem precedentes de suas possessões. Com a monarquia católica surgiram a primeira economia mundial e um regime capitalista e comercial intercontinental. A mundialização e globalização das línguas. Bom, pelo nome da obra aqui, não vai ajudar muita gente não nessa questão, mas vamos lá. Com base no texto do historiador Sergei Gruzinski, sobre as monarquias católicas, assinale a alternativa correta. Com base no texto. Letra A. A noção de monarquia católica inclui Portugal, Espanha e Inglaterra, que colocaram em marcha um processo de expansão marítima planetário, calcado no trabalho assalariado dos indígenas. Bom, na expansão marítima, no processo de colonização do Brasil, a partir de 1532, o indígena foi utilizado como mão de obra escrava. B. O projeto planetário da monarquia católica calcava-se na memória do Império Romano, sendo que Roma ambicionou estabelecer seu aparato burocrático ágil e repressivo dos 4 continentes. Não chegou nem no Extremo Oriente como os portugueses. C. O projeto planetário da monarquia católica fundava-se em um corpo jurídico criado com argumentos teológicos e uma burocracia exercida à distância e no trabalho compulsório. Legítimo trabalho escravo, está aqui a resposta correta. A monarquia católica expandiu seu projeto comercial baseado em estamentos feudais nos moldes das capitanias hereditárias. Bom, nos moldes feudais, certo? O feudo ele era autossuficiente. Já nas capitanias hereditárias, a ideia era produzir o excedente e vender para a metrópole, ou seja, da capitania na colônia havia o comércio com a metrópole, produção de excedente e uma atividade monocultora. Perfeito? Galera, olha só, no ano passado, 2022, a SpaceX está mudando o seu jeito de ser, digamos assim. Então, tem questões específicas? Tem, mas também tem questões de análise de texto, interpretação de texto. E, claro, você tem que relacionar o seu conteúdo de história. Show de bola? Então, está aí a resposta dessa questão. Vamos dar início a mais um bloco de aula sobre a formação das monarquias nacionais modernas e o absolutismo. Então, agora a gente já vai entrar aqui no conteúdo do absolutismo propriamente dito. Já consolidamos ali todas as monarquias nacionais da Europa Ocidental, tá? Da Europa Ocidental. Beleza? Aí alguém vai falar assim, mas professor, não faltou ali a questão da noite de São Bartolomeu na França, Luís XIV. A gente já falou na aula 3, pessoal. Já falamos na aula 3, perfeito? Então, assiste aí toda a playlist das aulas de História Geral da SpaceX, tá? Vamos que vamos agora. O absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico. Então, nós temos aqui as monarquias nacionais, elas foram beneficiadas pela entrada de riquezas, como vimos ali na questão. As colônias americanas e africanas serviam as suas riquezas, né? Elas eram entregues à metrópole, ou seja, ao Estado Nacional. Quanto mais riqueza, maior o poder dos monarcas, superando a força supranacional do Papa e local do senhor feudal. A concentração de poderes nas mãos do rei foi dado ao nome de absolutismo monárquico. Mas tome cuidado, que não foi tão absoluto assim não, tá? Por quê? O caso da Inglaterra é um exemplo. E outros estados eles tinham a sua burocracia, que auxiliava o rei, tá? Então, olha só, o absolutismo deriva de absoluto, que significa total ou completo.
Monárquico vem de monarquia, junção do nome mono ou um único, e arquia, poder ou governo, ou seja, o poder ou governo único. Na Europa, os monarcas normalmente são chamados de reis, mas há também os imperadores e príncipes. Bom, a montagem do corpo burocrático do exército foi fundamental no estabelecimento da soberania real. Ser soberano significa possuir o domínio sobre todo o território. Na base da força, o rei foi consolidando seu poder, mas não era possível ameaçar a sociedade o tempo inteiro. Havia necessidade de mostrar a importância do governo monárquico. Então, nós vamos ter os teólogos, nós vamos ter a própria igreja com seus teólogos, nós vamos ter filósofos, cientistas políticos, né? Isso como ciência começa a surgir a partir de então, né, com Nicolau Maquiavel, com Thomas Hobbes, e entre outros. Então, vamos ver como é que esses caras aí justificaram o poder absoluto, ou seja, justificar o poder do rei. Vocês lembram que na aula mais cedo nós falamos sobre as características gerais do Estado absolutista? Então, olha só, Estado. O que é um Estado? Se alguém faz essa pergunta para você, o que é Estado? Você tenta lembrar dessas letras aqui, ó, o I, o E, o M e o P. Então, todo Estado tem seu território delimitado, né? Tem as suas fronteiras, tem o seu idioma nacional, mas todo Estado, nesse caso aqui, da monarquia, nós temos o poder político, o P é de político. Estado tem que ter o quê? O político, o rei. O M quer dizer o quê? O militar, o Exército Nacional Permanente. O E é economia, ou seja, o mercantilismo se aflorando aí a partir do século XVI. E o I é o quê? A ideologia, a religião oficial daquele Estado Nacional, daquela monarquia. Pegou o bizu aí? Então, agora, esses filósofos e teólogos, que a gente vai ver agora, eles vão justificar isso aqui, ó, a ideologia dessas monarquias nacionais. E qual vai ser essa ideologia que vamos identificar o Estado Nacional? Absolutismo. Beleza? O absolutismo. Esse como ideia, né, ideológica de uma concentração de poderes nas mãos de uma pessoa, o mono, o rei. Perfeito? Então vamos lá. Vamos ver aqui as principais características. Direito divino, baseado no teocentrismo ainda presente na mente do povo, ou seja, que o rei era um ser sagrado. Segundo essa teoria, o rei era escolhido por Deus, as decisões reais tinham inspiração divina e qualquer crítica seria um pecado. Destacam-se os teóricos, vamos destacar eles aqui, ó, questão de prova da SpaceX, tá? Cai bastante essas informações aqui na prova da SpaceX. Jean Bodin, autor de A República, que defendia o poder real e restrito, e Jacques Bossier, os dois franceses. Cada um viveu em séculos diferentes, tá? Jean Bodin no século XVI, Jacques Bossier no século XVII, autor de A Política segundo as Sagradas Escrituras, que defendia a autoridade do rei como sendo sagrada, pois era ele um representante de Deus. O contrato social, teoria racional baseada no princípio que a sociedade precisa de um agente controlador das tensões, o rei. Fortalecido, seria capaz de promover a prosperidade. Destaque para os teóricos Thomas Hobbes, autor de O Leviatã, o homem é o lobo do homem, por exemplo, que defende o rei absoluto como forma de garantir uma sociedade civil, abandonando a sociedade natural. Que o homem nasce selvagem. Então, todo ser humano, quando nasce, tem direito à liberdade. Então, para o Hobbes, deveria ter um limite para evitar o caos, certo? E quem seria aí o cara para administrar tudo isso com amplos poderes, limitando o poder dos homens, né? o direito dos homens, seu direito natural, por considerar esses homens selvagens. Daí as guerras. O Hobbes, ele viveu, pessoal, no século XVII, e ele
viu ali viu na seguinte, né, questão, né? Porque quando começa a Revolução Puritana, no século XVII, ele era um monarquista católico, ele fugiu para a França, e é da França que ele escreve a obra Leviatã. Então, no contexto aí da vida de Hobbes, ele fala do contrato social, que as pessoas, os súditos, deveriam abrir mão do seu direito natural, que era a liberdade, por considerar os seres humanos selvagens. Daí, qual era o exemplo que ele tinha? A Revolução Puritana, que foi sanguinária pra caramba, entendeu? Então, aí você tem sempre o contexto. Então, para evitar o caos e tal, o rei tinha que ter o poder absoluto. Só ele manteria a sociedade livre do caos, mas com amplos poderes. Tá? Então, daí a ideia do contrato. Ou seja, os homens livres, os súditos, abrem mão do seu direito natural e entrega-o ao rei, ao soberano. E ele administra, e ele desenvolverá, né, esse reino. As instituições para Hobbes, né, ou seja, um parlamento. O parlamento só seria ali uma instituição de conselho, né? Ela só poderia auxiliar o rei através de conselhos, não impondo limite. Que uma das causas da Revolução Puritana foi justamente isso, o parlamento querer impor limite ao soberano, ao Carlos I. Perfeito? Então, tudo tem um contexto aí para a gente entender esse processo. Vamos lá. Então, Hobbes, um contratualista. Hugo Grotius, autor de O Direito da Paz e da Guerra, que defendia um Estado absolutista e despótico, além de abordar também as relações internacionais desses novos Estados nacionais. A razão do Estado, ou teoria maquiavélica, a teoria criada pelo florentino Maquiavel, autor de O Príncipe, propunha que o governante não deveria ter limites éticos visando o poder, pois os fins justificam os meios. Então, seu livro está entre os mais lidos da história, sendo considerado o pai da política moderna. Então, os fins justificam os meios. Beleza? Então, o rei, ele estava acima de tudo. Havia ali também, né, outra síntese da obra O Príncipe, é que, né, o soberano, né, falado ali por Maquiavel, é que a igreja ela não poderia se intrometer nos assuntos do Estado. Deveria haver o que ali? Uma separação entre igreja e Estado. Então, o Maquiavel ele não se conformou muito em ver que a monarquia portuguesa ela era bastante, né, integrada ao Estado, né, e o português. Então, para Maquiavel, tá, o rei não teria que ter uma religião assim oficial e declarada, certo? E única, dependendo da circunstância ali ele poderia alterar, ok? Então ele defendia a ideia ali, né, na sua obra, a da virtude e fortuna, ok? Virtude e fortuna, que o rei deveria, né, ter a capacidade de governar virtude de acordo com a circunstância, beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Durante a Idade Moderna ocorreu o fortalecimento gradual dos governos das monarquias nacionais, em grande parte da Europa. Desse processo resultou o absolutismo monárquico. Dentre os argumentos usados para justificar tal condição, havia um que definia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o responsável por tal pensamento, dentre os argumentos usados para justificar tal condição. O fortalecimento gradual dos governos das monarquias. Havia um que defendia o poder absoluto como condição necessária para a manutenção da paz e do progresso. Assinale a alternativa abaixo que apresenta o responsável por tal pensamento. O contratualista Thomas Hobbes. Bom, John Locke, ele era um contratualista, mas contrário a Hobbes. Tá? Para ele, o governado poderia ser derrubado pelo governante, por exemplo, caso, né, o governante não respeitasse os 3 princípios, os 3
direitos naturais do homem, que era a liberdade, a propriedade e a vida. Jacques Boissier é o teórico do direito divino. Immanuel Kant, ele era iluminista, está lá para o século XVIII, XIX. E Jean d'Alembert, o enciclopedista contra, né, a monarquia absolutista. Então, também era o iluminista, beleza? Então, você tem o Kant, iluminista, a Jean d'Alembert, iluminista, o Locke como precursor do iluminismo, perfeito? Só sobra aí o monarquista, contratualista, absolutista, tudo Thomas Hobbes. 2. Spesex. Na Europa, justificava para o poder soberano dos reis, propiciou o aparecimento de inúmeras obras literárias que se dividiram em duas grandes correntes: a teoria do direito divino dos reis e a teoria do contrato social. A teoria do direito divino dos reis afirmava, qual letra? O chefe do governo atuava apenas como senhor feudal. B. Ser chefe de Estado dependia exclusivamente do parlamento. Para os teóricos do direito divino, o parlamento não poderia ser uma instituição que limitasse o poder dos reis. Tá? Não era essa a ideia. Beleza? O parlamento era somente ali uma instituição para aconselhar o rei. Os teóricos do direito divino também tinham essa interpretação. Ser chefe de estatal, já foi. C. Os súditos não deviam obediência ao rei, aí é lasca, né? D. O imperador era apenas o chefe do poder executivo? Não. Né? Então, ali, quando foi criado a teoria, não se tinha na essência, né, o termo poder executivo. O rei, ele legislava, tinha esse direito, o rei executava as leis, o rei julgava. Tá? Tudo acumulado ali. E a letra E, quem era contra o rei, era o contra a Deus. Tá certo? Então, isso era defendido pelo Boissier e o Jean Bodin. 3. Questão número 3. A justificativa do poder ilimitado dos reis propiciou o surgimento de inúmeras obras. O importante teórico Thomas Hobbes, olha como o SpaceX adora esse cara, hein? Escreveu em seus ensaios Leviatã que, antes de surgir o Estado, os indivíduos eram livres e iguais, mas viviam em situação de guerra permanente, de todos contra todos. Era o Estado, maiúsculo, né? A natureza, no qual não havia governo. Era o Estado, desculpa, não era porra nenhuma de maiúsculo, eu que vacilei aqui. Era o Estado, a natureza, no qual não havia governo. O homem era como um lobo para o homem. A obra citada foi a justificativa para o poder. Isso aqui é fácil, né, galera? Para o poder, letra B, absolutista. Questão número 4. A formação dos estados modernos fez desaparecer os laços de suzerania e vassalagem. E com isso foram formados na Europa os exércitos nacionais, os burgos, as cruzadas, os Cavaleiros da Luz. Cavaleiros da Luz, cara, e as capitanias hereditárias. Isso aqui é uma loja maçônica que existiu lá na Bahia, que era uma das lojas que participou da revolta dos alfaiates ou da conjuração baiana. Então, a resposta aqui da número 4 é a letra A. Bom, nós temos aqui, gente, os principais estados nacionais modernos. Isso aqui eu só trouxe para reforçar mais ainda aí, né, sobre essa situação da expansão marítima que a gente vai ver, tá? A questão da União Ibérica de Portugal. Então, a gente trouxe aqui algumas situações importantes para o teu estudo e para facilitar aí a tua vida ao responder as questões de história para o concurso da SpaceX, tá beleza? Então, são mais elementos aí para reforçar os teus estudos. Então, vamos lá. Portugal só teve governos sólidos na época da expansão marítima, destacando-se no fim do século XV e século XVI,
sobressaindo a figura de Dom Manuel o Venturoso, responsável pela expansão marítima portuguesa, pelas viagens das Índias e ao Brasil. Dom João III, o rei colonizador, o apelido dele, o colonizador. Dom Manuel, da expansão marítima, o Venturoso. Então, o colonizador responsável pela colonização do Brasil. E ainda Dom Sebastião, aquele cara, né, o rei que morreu jovem, sem casar, sem herdeiro, que apesar de ser um rei fraco e sonhador, transformou-se em mito após o desaparecimento em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, dando origem, olha só, ao sebastianismo, crença no retorno de Dom Sebastião para expulsar os estrangeiros e governar para a prosperidade dos portugueses. Então, isso aqui é um movimento messiânico. Ele morreu, galera. A nobreza que acompanhou ele não achou o corpo desse cara, tá? Então, havia ali a crença de que Dom Sebastião iria voltar a Portugal para salvar Portugal do domínio espanhol, daquele processo que ficou conhecido como União Ibérica. E esse sebastianismo, ele chega no Brasil, tá? Ele veio para o Brasil, beleza? Então, aqui nós vamos ter a influência de movimentos messiânicos na Guerra de Canudos, na Guerra do Contestado, tá beleza? Bom, na Espanha, nós temos aí na Espanha, um vai completar o outro, né? Portugal, Espanha, União Ibérica. Então, nós temos aqui o Carlos V, inicialmente Carlos I da Espanha, herdou a Espanha, os Países Baixos, a Áustria, territórios italianos, Sardenha e Sicília, e foi eleito imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então, veja que o cara que foi derrotado, digamos assim, por Lutero na Reforma Protestante, governava um império grandioso, né? Ok? Então, a Reforma Protestante ocorre no Sacro Império Romano Germânico, no império desse cara. Só que lá no Império Germânico, né, no Sacro Império Romano Germânico, havia ali uma espécie de feudo, entendeu? Existia ali o imperador, mas os príncipes alemães eles tinham autonomia em seus territórios. Mas vamos lá. Deu origem ao bulionismo ou metalismo espanhol, gerando uma dependência de importações e desequilíbrio da balança comercial. Apoiou o papado na luta antiprotestante, está aí, ó, perseguindo Martinho Lutero. Teve um grande confronto com a França por disputas territoriais que só foi solucionado no governo de Felipe II. Ou seja, na Guerra de Independência da Holanda, a França ela apoiou os holandeses, tá? Felipe II, filho de Carlos V, herdou a maior parte dos territórios, exceto a da coroa do Império Romano Germânico, do Reino de Nápoles e do Reino de Nápoles. Casou-se 4 vezes, incluindo a rainha Dona Maria I da Inglaterra. Então, só para dar um reforço aí para vocês. Bom, resolveu o conflito com a França por meio do Tratado de Cateau-Cambrésis, 1559, no qual recebeu a mão de Isabel de Valois, francesa. Foi responsável pela União Ibérica, controle de Portugal, tendo adotado as ordenações filipinas, um corpo de legislação que foi adotado no Brasil, inclusive, tá? E só foi substituído lá no período regencial pelo nosso Código do Processo Criminal, no que foi instituído ali na regência, ok? No final do Império, né, no final do primeiro reinado, e reformado na regência, nosso Código do Processo Criminal. Bom, apesar de ser o grandioso governo, teve derrotas como a perda da Holanda e a derrota da Invencível Armada. Levou um cacete da Rainha Elizabeth I, tentativa fracassada de atacar a Inglaterra. Após a morte de Filipe, no século XVII, a Espanha entrou em decadência devido à crise metalista da América e à derrota da dinastia dos Habsburgos na Guerra dos 30 Anos, coincidindo com a perda de Portugal, ocasionado o fim da União Ibérica, ou seja, em Portugal, 1640, nós temos ali a restauração portuguesa. A restauração portuguesa, que colocou um ponto final na União Ibérica. Perfeito? Aí uma nova dinastia passa a governar Portugal, que foi a dinastia de Bragança. Na Inglaterra, nós temos aqui como característica o rei Henrique VIII e a reforma anglicana, consolidada pelo ato de supremacia de 1534, então a Igreja Reformada da Inglaterra. Temos aí a Elizabeth I, que consolida o anglicanismo na Inglaterra, assumiu, após o governo católico radical de sua irmã, Maria a Sanguinária,
desenvolveu o mercantilismo inglês por meio da pirataria e das manufaturas têxteis, chegando a derrotar o poderoso rei espanhol Felipe II e sua invencível armada. Nos últimos 10 anos de seu governo, centralizou o poder, chegando a não mais consultar o parlamento em decisões envolvendo o aumento de impostos. Ou seja, ela se sobressai em relação ao parlamento, mas esse absolutismo dos Tudor, tá? Essa aqui é a dinastia Tudor, só dura ali até 1603, quando ela morre sem herdeiro, né? A chamada Rainha Virgem, né? Ela não teve herdeiro e assumiu ali o primo dela da Escócia, o Jaime I, dando início à dinastia Stuart, que governou a Inglaterra de 1603 a 1642, num período até a Revolução Puritana. E essa dinastia ela é derrubada em 1649, no final da Revolução Puritana. 1649 até 1659 nós temos a República, né? E também a ditadura de Oliver Cromwell. 1660 é restaurada a monarquia inglesa, e aí vamos ter de novo os Stuarts no poder, com Carlos II e seu irmão Jaime II. Então, de 1660 a 1688, uma segunda fase da dinastia Stuart governando a Inglaterra, que é derrubada em 1688 num conjunto de forças da burguesia e a nobreza aristocrática, né, inglesa, ou seja, a burguesia puritana e a nobreza aristocrática anglicana se unem e derrubam o Jaime II. E aí você tem o quê? O início da monarquia parlamentarista inglesa, certo? Então, é isso aí. Vamos que vamos aqui para a França, de novo a França, né? Os principais aspectos. Então, aqui no canal História para Vencer, tu não vai perder nada, cara, tá? Nenhuma informação. É edital completo, é o curso extensivo. Vamos lá. A noite de São Bartolomeu, massacre promovido nas ruas de Paris por católicos, no qual foram assassinados 5.000 protestantes. A Guerra dos Três Henriques, conflitos religioso e político entre os reis Henrique VIII, o protestante Henrique de Navarra, Bourbon, e o católico Henrique de Guise, que ocasionou na morte deste a ascensão de Henrique de Navarra, Bourbon, ao trono após sua conversão ao catolicismo. Ou seja, o Henrique de Bourbon, que era protestante, para se tornar rei na França, ele teve que se converter ao catolicismo. A ascensão de Henrique IV ao trono deu início ao período dos Bourbões, dinastia símbolo do absolutismo francês. Nela se destaca o Henrique IV, apaziguou as relações religiosas, foi responsável pela promulgação do Edito de Nantes, que deu a tolerância religiosa na França. Aqui, permitiu a liberdade de culto aos franceses. Mas depois, o 14 revogou o Edito de Nantes. Luís XIII é no seu governo que é convocada pela última vez a Assembleia dos Estados Gerais até a Revolução Francesa. Os Estados Gerais é o parlamento, formação ali, né, da composição política de deputados representando o primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. Ok? Só na Revolução Francesa que o Luís XVI convoca, lá em 1788, eleições, em 1789, temos aí a reunião dos Estados Gerais. Que vai dar em merda, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer a queda do absolutismo francês. Luís XIV, o Rei Sol, o maior exemplo de monarca absolutista, teve como ministro o cardeal Mazarino, né, com a sua política da razão de Estado. Mas olha só, enfrentou e venceu as frondas, guerra civil francesa contra o absolutismo, e Colbert, o grande avanço do mercantilismo, manufaturas de luxo. Então nós temos aí o industrialismo na França, o colbertismo, galera. Colbertismo é um outro termo para a gente identificar uma prática mercantilista na França, em homenagem a esse ministro Colbert. Tá? Ficou famoso com a frase, o rei, não Colbert, né? O rei Luís XIV, o Estado sou eu, é atribuído essa frase a ele, tá? O L'État c'est moi. E o monarca também é responsável pelo retorno da oficialização do catolicismo por meio do Edito de Fontainebleau de 1685. Então, revoga-se o Edito de Nantes. Ok? A intolerância religiosa paira lá de novo na França. Bom, questão. Vamos lá treinar essa questão aqui. Olha só.
Em 1580, o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros diretos, e na disputa pelo trono que se seguiu, saiu-se vencedor Felipe II, então rei da Espanha. Com isso, teve início o período conhecido como União Ibérica, que se estendeu por 60 anos, no qual, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. Então, veja só como são as coisas, né? O elaborador dessa questão, aí o capitão que fez essa questão lá da SpaceX, o cara foi rigoroso, tá? Foi rigoroso. Vai ver no tempo dele lá se ele fez a SpaceX, depois fez história, né? Ou se foi algum militar ali da SpaceX, né? O cara que se formou em história e depois fez o concurso da SpaceX, e aí é oficial do exército e fez essa questão com raiva, né? Ele fez com muita raiva. Mas aí, na hora, lá o aluno tinha que ter muita calma, muita paciência, questão de 2021, não faz muito tempo. Veja que ele fala da União Ibérica, ele fala de Filipe II, da Espanha. E aí é que a gente falou, que a gente leu agora, cara, agora há pouco, velho. Os reis da Espanha, da dinastia de Habsburgos, eles eram extremamente católicos, tá? Perseguiam judeu, perseguiam calvinistas, no caso da Holanda, entende? E eles apoiaram o Papa, a dinastia, isso que eu falo é a dinastia dos Habsburgos, apoiava o Papa contra a reforma protestante de Lutero. Então, a Igreja Católica ela elaborou a Contra-Reforma, reformou o Tribunal do Santo Ofício, que, né, agora é o Tribunal da Inquisição. Então, a ideia era perseguir, certo? Quem não era fiel à Igreja, ou seja, os infiéis, né? A ideia era expandir cada vez mais o catolicismo nas Américas, na figura ali também dos jesuítas, certo? E nas colônias americanas, diante desse contexto, a Inquisição veio para cá também, principalmente durante a União Ibérica. Então, na União Ibérica, a Inquisição vinha para a América Portuguesa, certo? Para a colônia da América Portuguesa. Tinha muitas denúncias, né, que cristãos novos eram católicos, ou melhor, judeus, convertidos ao catolicismo. Então havia muita denúncia de que esses caras estavam praticando ilegalmente a religião de Abraão, né, de forma escondida. Ok? Então a Inquisição atuou na colônia. Ok? Então essa questão fala disso, né, ou seja, nas alternativas, lendo aí uma por uma, eu sei que está dando tempo aí para vocês lerem, certo? Então ela se trata disso, certo? Que essa dinastia aí, que governou Portugal por 60 anos, ela trouxe como consequência para o Brasil. Então você acompanhou comigo tudo que essa dinastia representou na Europa, a expansão do catolicismo, tá certo? Tem outra coisa, galera. Na história da expansão marítima portuguesa, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, nós temos a seguinte situação, que é a expansão marítima, ela não foi somente uma expansão material, certo? A busca ali de riquezas, terras e riquezas para levar, né, as riquezas, metais preciosos para a Europa, as terras para serem exploradas, né, com a produção de gêneros agrícolas, monocultura e tal. Havia também a expansão espiritual. A igreja ela apoiou a expansão marítima. Então, ela queria a expansão do catolicismo no mundo todo. E Portugal e Espanha, né, a Espanha mais, né, podemos dizer assim, né, gente? A Espanha até mais do que Portugal, certo? Levou isso muito a sério, essa questão da expansão do catolicismo, devido à dinastia dos Habsburgos. Perfeito? Então, a resposta dessa questão, olha, aqui, ó, dentre outras consequências, os inimigos da Espanha passaram a ser também de Portugal. Olha, os holandeses invadiram o Brasil em 1630, invadiram o Pernambuco em 1630, ficaram lá até 1654. Então, em 1630, por exemplo, ainda havia a União Ibérica, ok? Então, a Holanda é inimiga de Portugal. Calvinistas vieram para cá. Então, a Inquisição vai atuar nas áreas não invadidas, mas, meu irmão, um calvinista ultrapassou aquele limite ali, vem cá pelos cabelos e vai ser interrogado pela Inquisição. Franceses, calvinistas franceses, os huguenotes, também vêm para o Brasil, invadem a América Portuguesa,
no século XVII? O caso do Maranhão, invadido em 1612. Lá os franceses fundaram o Forte São Luís, em homenagem ao rei deles, lá o rei Luís IX, certo? Eu acho que é o nono. Enfim, invadiu lá e batizaram o São Luís em homenagem ao rei deles, certo? Então, veja que como consequência, né, a Inquisição, a igreja vai trabalhar para varrer da memória dos colonos conquistados por calvinistas, holandês, Pernambuco, francês, no Maranhão por pouco tempo, né? Tá? Varrer da cabeça deles essas ideias protestantes. Perfeito? Então, fica aqui a letra D de dado. Foram enviados ao Brasil visitadores do Tribunal de Santo Ofício com a missão de apurar o que essas autoridades consideravam desvios, como as chamadas práticas judaizantes, relacionadas aos costumes da religião judaica. Então, havia denúncias de que alguns cristãos novos não estavam realmente seguindo o catolicismo, certo? Havia isso aí, que não estavam seguindo o catolicismo, porque estavam praticando a religião de Abraão aqui no Brasil. E detalhe, quando ocorreu a invasão holandesa, o Maurício de Nassau, lá ele permitiu a vinda de judeus holandeses, certo? Os holandeses são expulsos em 1654, entendeu? Então havia atuação da Inquisição nesse processo para ver se não ficou nenhum resquício de prática judaizante no Nordeste. Mas aí já não era mais com a Inquisição sob o comando da Espanha, né, que governava Portugal na União Ibérica. Já era, inclusive, né, o Portugal católico e a Inquisição como instituição universal da Igreja, né, a Igreja no aspecto universal, certo? Ela vai varrer essa ideia de práticas judaizantes no Brasil também, beleza? Então, na mineração, vem o Tribunal de Santo Ofício também, já com os portugueses governando Portugal, a dinastia de Bragança, e assim por diante.